Vamos voltar a falar do desastre com os incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos. Subiu para 10 o número de mortos nos incêndios na região de Los Angeles, de acordo com o novo balanço divulgado hoje. A situação está grave, está tensa por lá. E para a gente ter uma dimensão real da situação, de como os incêndios estão avançando por lá, nós vamos conversar agora ao vivo com a Caroline Sandes, que mora na Califórnia e vai trazer um relato aqui para a gente. Caroline, bem-vinda ao Jornal da Manhã, bom dia para você. Bom dia, Lívia, bom dia pessoal que está nos assistindo. É muito triste vir aqui dar essa entrevista e falar o que está acontecendo, né? Esse é o pior incêndio de toda a história de Los Angeles. Nunca aconteceu um incêndio tão próximo. Áreas super famosas e conhecidas como Hollywood, as imagens que estão passando agora na tela, é a imagem do incêndio que teve em Hollywood Hills, né? Então, a Hollywood Boulevard, a calçada da fama, ela teve que ser toda evacuada. Eu tenho amigos que tiveram que sair de suas casas, abandonarem suas coisas. Vocês estão vendo aí imagens do céu, como é que ficou aqui, né? Então, não é somente as áreas que tiveram incêndio que estão sendo afetadas, né? Outras pessoas também estão sendo afetadas pela fumaça. Na porta da minha casa, por exemplo, eu abro a porta da minha casa, tem cinzas no chão. É assim, sabe, assustador. Eu tenho que ficar trancada em casa com meu filho, janelas fechadas, portas fechadas, tudo fechado, por conta do cheiro da fumaça, por conta das cinzas que o vento está carregando, né? Porque um dos piores fatores que aconteceram no incêndio foi o vento. O vento que ajudou a alastrar tudo, né? O vento de Santana, que é um vento seco, tirou a umidade do ar e muito forte, ajudou a alastrar as chamas. Então, está sendo um cenário, assim, terrível. Caroline, exatamente de que região você está falando? E já emendo mais uma pergunta para você. O que as autoridades estão dizendo em relação à previsão de uma estabilização da situação? Há alguma esperança de que amanhã, depois de amanhã, a situação se normalize ou não? Então, Lívia, eu estou falando da cidade de Hawthorne, né? Eu estou um pouco mais próximo à costa, então eu não estou em nenhuma área de provocação, nenhuma área de perigo, né? Nenhuma zona de perigo, graças a Deus. Respondendo a sua pergunta, sobre alguma previsão, a gente não tem nenhuma previsão porque o que aconteceu. Todo o incêndio ele começou na terça-feira, por volta de meio-dia, né? Tem 8 meses já que não chove na Califórnia, chove aqui na Califórnia, né? Então a vegetação tá bem seca. E começou tudo meio-dia. Só que na madrugada da terça-feira já começou outro foco em uma outra zona da cidade. E aí ontem à noite já começou um outro foco em uma outra região. Então não se sabe muito bem, né? Não se sabe ainda as causas, tá sob investigação, mas já houve um suspeito que foi preso. Então a gente tá nesse clima terrível, tenso, sabe? Já teve uma chamada de bombeiros de outros estados também para poder ajudar, mas de fato, assim, saber uma data exata, não tem. Exatamente, né, Caroline? Como você falou que surpreendeu bastante, né? Esse episódio não é o primeiro, infelizmente, aí nos Estados Unidos, nessa região, mas de qualquer forma, os ventos muito fortes que ajudaram a propagar e também impediu o trabalho, inclusive, do resgate com os aviões que poderiam ser utilizados para despejar lá espuma e também água para abrandar toda essa situação. Então não havia possibilidade também deles ficarem em voo. Como em todo o país, né, vocês vivem neste momento aí nos Estados Unidos essa transição de governo, dia 20 de janeiro, toma posse, portanto, Donald Trump, e ele fez várias críticas em relação à resposta e criticou duramente o governador da Califórnia, a ausência de água. O que você pode falar dessa resposta que tem sido dada também aí pelas forças dos Estados Unidos? Então, no momento, nós como população que está vivendo, né, essa situação, a gente não está nem pensando resposta dos nossos governantes. Isso é um problema, uma briga deles, né? Até mesmo porque são partidos políticos contrários. Já era de se esperar essa briga política. O que a gente tenta fazer ao máximo é olhar o nosso vizinho, a pessoa que está próxima a gente. Mercados estão sem água, acabaram as máscaras.
Então, por exemplo, a gente tinha máscaras no carro, saímos dando para amigos. Tem um contingente, né, da população brasileira aqui muito grande, pessoas que perderam tudo. E como a gente se uniu para ajudar o Rio Grande do Sul quando foi a enchente, hoje a gente está se unindo também para ajudar as pessoas que estão mais próximas da gente, né? Estamos separando roupas, estamos separando alimentos, a gente está no inverno, então, querendo ou não, faz muito frio, principalmente na madrugada, está fazendo em torno de 8 graus, então é muito frio. Então a gente está tentando ajudar quem está mais próximo a gente. Nesse momento, eu, como moradora, posso te dizer que não estou nem pensando nos governantes nesse momento. Estou pensando na pessoa que eu posso ajudar, que é o meu vizinho. E você está certa, viu, Caroline? Você falou da falta de água já em supermercados, máscaras de proteção facial e alimentos. Há uma preocupação da população, não sei como a imprensa norte-americana, e especialmente da Califórnia, está tratando essa questão emergencial, se é preciso evitar de sair de casa, fazer estoque dentro de casa. Há relatos, casos de falta de mantimentos, de alimentos em supermercados, ou isso ainda não está acontecendo e não deve acontecer? Então, como não estamos com rodovias obstruídas, então eu acredito que não vamos sofrer com a falta, né, total de alimento. Eu acredito que não, porque a gente vai estar sim recebendo água dentro dos próximos dias. O americano, ele é um povo que, diferente do brasileiro, eles já viveram e vivem essas situações, né? É um terremoto, é um incêndio. Então, eles são bem precavidos. Geralmente, as pessoas já têm um estoque de alimento em casa. Mas a gente pode aguardar que nos próximos dias, sim, vão faltar alguns alimentos, mas a gente não vai passar fome. Até mesmo porque as rodovias estão abertas. Então, a gente tem condição de receber mantimentos, de receber esses alimentos. Mas, sim, talvez você pode chegar e procurar por uma coisa que é a sua comida preferida e talvez você possa não encontrar. Agora explica para a gente, né? Você falou do Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos aquela fortíssima enchente, as casas ficaram lá submersas, a cidade, evidentemente. O que chama atenção também é o fato das casas utilizarem madeira, né, nessa região, e tudo está sendo consumido e praticamente quando o fogo passa, acaba com tudo. Até, inclusive, ontem também havia toda essa expectativa, como é que o mercado de seguros vai poder reagir a tudo isso. Mas explica para a gente também esses materiais que são utilizados e quando acontece algo como nós estamos vivenciando agora, acaba tudo mesmo. Sim, como a região da Califórnia, a gente está muito próximo a uma falha, né, dentro das placas tectônicas. Então, aqui é uma área em que a gente tem muitos terremotos. É praticamente normal você estar dentro de casa e você sentir a casa tremer, você ver a lâmpada tremendo. Então, é muito comum isso. Para evitar o fato de ter escombros em terremotos e tudo mais, eles fazem tudo em madeira, né? Então é o que você falou, Marcelo. Quando o incêndio começa, sai arrastando tudo, né? Sai consumindo tudo pela frente. O que está acontecendo com os seguros? Muitas seguradoras já sabiam dessa condição climática, né? Estudando a condição climática, estudando o fenômeno do vento de Santa Ana. Eles mudaram as condições, os termos e condições do seguro. E eles não avisaram propriamente a população: olha, nós estamos tirando de você a cobertura de incêndio. Então, muitas pessoas, elas perderam suas casas de forma literal e perderam a chance de ter de volta o seu imóvel. Porque aqui é muito comum que as casas tenham seguro, mas as seguradoras, já sabendo que poderia ser possível isso, né, estudando o fato de 8 meses sem água, fortes ventos, já sabendo que isso poderia acontecer, eles retiraram de muitas casas, renovaram o seguro e retiraram de muitas casas essa cobertura de incêndio. E muitas pessoas não sabiam disso. Então, tem pessoas que perderam literalmente sua casa e também perderam a esperança, né, de ter de volta esse bem. Material que, querendo ou não, é muito importante. Você ter um teto para você morar, saber que é seu, você ter segurança, é muito importante. Queria agradecer a participação de Caroline Sandes, brasileira que mora em Hawthorne, lá na Califórnia. Muito obrigada pela participação. A gente aqui fica na torcida para que os incêndios acabem o mais breve possível e a situação se estabilize por aí. Boa sorte aí para vocês, Caroline. Obrigada.
Obrigada, Lívia. Obrigada, Marcelo. E todo mundo que está no Brasil preocupado com a gente. Muito obrigada pela preocupação. Eu só peço que orem. Orem pelos bombeiros, pelas pessoas e pelos animais, gente. Muito obrigada. Obrigada.